Olá, povo de Deus, eu sou o pastor Carvalho Júnior e eu também faço parte da Academia de Pregadores. Uma escola online que fará uma diferença radical na sua vida e na sua história. Nós vamos estudar o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Uma coisa importante que você deve pensar agora: em quem eu vou investir? Invista em você mesmo. Academia de Pregadores, aonde você cresce, aonde você aprende, aonde você aprimora o seu ministério. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero nesta oportunidade, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor que tem nos proporcionado este dia. Agradecer a Deus que é Ele, aquele que prepara encontros e tem preparado encontro conosco aqui neste lugar. Aleluia. Quero agradecer ao pastor da igreja, pastor Cisino, aqui representado pelo seu filho, pastor Reuel, e a todos os pastores que lhe prestam esta tão grande assessoria neste grande projeto. Também quero agradecer a missionária Elba Bernardino, a toda a equipe da UFADSE, pelo carinho que sempre tem sido tão bem recebida pelas irmãs aqui de Camboriú. Quero nesta oportunidade agradecer a cada intercessor, a cada intercessora. Para quem não sabe, eu trabalho ali na Igreja Assembleia de Deus em Mossoró, e pela misericórdia de Deus eu trabalho com a coordenação do Círculo de Oração. E hoje todas as mulheres que fazem parte do grande trabalho de ciclo de oração ali, elas resolveram uma consagração, um jejum no dia de hoje em prol da minha vinda até aqui. E eu quero agradecer às minhas companheiras ali na cidade de Mossoró pelo carinho que sempre têm me dispensado. Eu sou muito feliz em tê-las ao meu lado. Tem mulheres do ciclo de oração de 60 e poucos anos, 80 e tantos anos, me chamando de mãe. E isso é o Senhor quem faz, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aleluia. Amados, Deus tem posto no meu coração uma palavra, e eu convido para abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, uma passagem bem conhecida, apenas 3 versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 17 a 19, que diz: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora, pois, envia, ajunta-me todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu procurei muito fugir desse texto. Sei também que é um texto muito conhecido, mas seria muita pretensão da minha parte no 33º congresso aqui, achar que eu iria trazer alguma mensagem inédita. Não tenho pretensão nem de trazer mensagem inédita e nem de esgotar o assunto. Quero ser tão somente fiel à revelação da palavra que Deus me confiou. Aleluia. E o Senhor me dava esta palavra e eu relutei por algum tempo. E quando o Senhor me deu esta palavra, eu disse: Senhor, como vai ser isto? E Deus me deu esta palavra há muito tempo atrás. Em setembro de 2013, o Senhor falou que no dia que eu pisasse o pé aqui, eu pregaria esta palavra. Isso é para quem crê.
Eu não tenho compromisso com crente incrédulo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma história bem conhecida quando 4 personagens despontam no texto. A Bíblia fala do rei Acabe, da rainha Jezabel, fala também do profeta Elias e do mordomo Obadias. A Bíblia nos deixa claramente que naqueles dias Israel estava vivendo dias de uma apostasia tremenda. Acabe, o seu nome significa igual a meu pai. Acabe, filho de Orim. E a Bíblia diz que Orim, ele conseguiu superar os reis que foram antes dele em maldade e em idolatria. E Acabe não só é igual ao seu pai, mas chega a superar a medida do seu pai. O texto fala ainda desta rainha chamada Jezabel. O seu nome significa Baal é marido, ou Baal exalta. O panorama de Israel naqueles dias era um panorama muito sombrio. Era uma história muito triste. Acabe reinava e a idolatria estava campeando. E não tinha mais em Israel quem conseguisse adorar a Deus. Nos diz a palavra que naqueles dias ele levou o povo a seguir o padrão de Jeroboão, filho de Nebate. Todo Israel se inclinava. Eram dias de um sistema religioso corrupto. Os anciãos e os nobres, eles agora não eram mais fiéis a Jeová como antes. Eles eram manietados, levados pela rainha pagã que tinha chegado por meio de uma aliança ao trono de Israel. Nos diz ainda a palavra que naqueles dias os profetas fiéis eram mortos e os adoradores de Jeová eram massacrados e perseguidos para que fossem apóstatas nos dias de Acabe. A situação foi cada vez mais se agravando. E nos diz a palavra que quando Elias profetiza no capítulo 17 a chegada da seca, a fome que iria assolar Israel e iria atingir cabalmente Samaria. Nos diz a palavra que naqueles dias encontra-se Elias perseguido por Acabe. Mas chegou o tempo, aleluia, de Deus marcar encontro nessa história. Nenhuma história se desenrola por muito tempo sem que Deus marque encontro para mudar a história. E Deus resolve naqueles dias fazer isso. Para quem não sabe, Azera, ela era conhecida como a deusa da fertilidade. Alguns dizem que Azera era mulher de Baal. Baal, o deus da fertilidade, e Azera, mulher de Baal. Azera era a mulher de El, era o deus supremo da mitologia cananeia. Os cultos a Azera eram registrados debaixo de árvores. Eram cultos com sexos, eram cultos com paganismo, eram cultos totalmente corrompidos. E Deus, olhando do céu e resolvendo intervir na história, e todo mundo achando que Deus estava dormindo. Mas escute, eu vim nesta tarde dizer que o meu Deus não dorme. Aleluia. Eram cultos totalmente paganizados. Adorar a Jeová era praticamente impossível nos dias de Acabe. Deus sabia tanto que o costume cananeu era um costume de adorar debaixo das árvores, que lá em Deuteronômio capítulo 16, Deus proíbe o seu povo de plantar árvores juntos ao altar do Senhor. O culto a Baal não era muito diferente. Era um culto onde rolava prostituição, onde rolava bestialidade, onde rolava sodomia, onde rolava corrupção cerimonial e até sacrifício de criança. E Deus contemplando isso. Imagina aí uma Sidônia no trono de Israel. Imagine aí uma pagã, uma ímpia no trono de Israel. Deus até deixa a história correr como se ele não fosse intervir, sabe? Mas na hora dele puxar a rédea,
Rabas. Pá. Ramaniubiaço. Só vai até... Baço. Rebania. Estava chegando. Ramanidi Biova. Ramanikia. Os sidônios, eles eram conhecidos como fenício. O termo Sidom vem exatamente de Sidom, filho de Canaã e neto de Cã. Os fenícios eram conhecidos como exímios navegadores. Todo o comércio do Mediterrâneo era feito por navios de fenícios. Jezabel era uma fenícia. Marabicaço. Pá. Rebelde. Está chegando a... Ramai de Vias. Ramanica sobria. Os fenícios, eles eram peritos em fundir, em moldar e em esculpir em objetos de ouro e prata. Eles tinham muitas aptidões. Mas segredo de Deus, meu filho, não é para quem tem aptidão, não. Segredo de Deus é para quem tem chamada. Ramadica sobre minha casa. Remedia. Deus. Jezabel não estava brincando de perseguir profeta, não, meu filho. Jezabel estava exterminando os profetas. Jezabel procurava adoradores de Jeová como quem procura uma agulha no palheiro, meu filho. A influência dessa rainha pagã no trono de Israel foi tão terrível, que a Bíblia nos diz que Jezabel não só instituiu o culto de Baal em Israel, ela fez pior. Ela proibiu o culto ao Deus vivo. Quem brinca com Deus vivo está morto, meu filho. Quem brinca com Deus vivo está morto. É sentença mesmo. Ramairandecas.
influência dessa mulher foi terrível. Jezabel conseguiu uma liderança tão terrível dentro de Israel, que a liderança de Jezabel superava a liderança dos rabinos e dos sacerdotes. Os nobres, os rabinos, os homens do altar se inclinavam aos caprichos de Jezabel. Isso a gente vê claramente no mesmo livro de 1 Reis, no capítulo 21. Por ocasião da morte de Nabote, Jezabel era uma mulher que tinha uma influência tão perversa, e ela era tão ardilosa, que a Bíblia nos diz que ela fazia cartas em nome de Acabe, e ela colocava o sinete, o selo de Acabe, para legitimar as suas correspondências. Uma mulher terrível no trono de Israel. Era uma mulher voluntariosa, uma mulher capaz de tudo. Jezabel era tão voluntariosa e tão perigosa que ela cuidou para que a morte de Nabal, todo o processo da morte de Nabal estivesse tecnicamente de acordo com a lei. Levanta testemunhas, o acusa de blasfêmia. Tecnicamente estava tudo correto. Mas Jezabel não sabia que tem um Deus santo, ó, lá em cima. Tem um Deus santo. Tem um Deus santo que vela pelo seu povo. Tem um Deus santo que vela pela sua igreja. Tem um Deus santo que vela pela casa de Israel. Aleluia. Imagine o que era, todo mundo assustado, todo mundo com medo. Ninguém podendo mais se declarar profeta do Senhor por causa de Jezabel. Irmãos, foi tão terrível. Essa mulher, ela conseguiu ser o pivô de um sistema religioso corrupto. A figura de Jezabel é tão maléfica que a Bíblia nos diz que essa mulher some de um cenário bíblico, ainda no livro de Reis, e ela só reaparece lá em Apocalipse. Jesus usa a figura de Jezabel para mandar um recado em Apocalipse 2:20, a igreja de Tiatira, a quarta epístola para aquela igreja. O Senhor diz: olha, vocês são bons, vocês estão fazendo isso, está tudo certo, mas eu tenho contra ti que tu toleras Jezabel e permite que ela engane e manuseie os meus servos. A figura de Jezabel reaparece. Jesus usando esta figura para falar de uma igreja tolerante, para falar para a igreja de Tiatira, uma igreja que estava permitindo que falsos profetas enganassem e ensinassem o povo. Rabai que a subia. Quando Elias manda dizer a Acabe: eu estou chegando, avisa ele, arruma aí o pessoal, 400 profetas de Baal, 450 de Azera, junta a tropa aí. Você não é para ter medo de tropa do inferno, não. Você é lavado, tem marca de sangue. Raiai, birrava, subir. Não é para ter medo, tropa do inferno. Reúne a casa de Baal, os companheiros de Azera, e pode levar para o Carmelo. Oh, aleluia. E Elias tinha uma preocupação de dizer: manda chamar os profetas que comem. Não é na mesa, meu querido, é da mesa de Jezabel. Sabe o que é comer da mesa de Jezabel? Quem come na mesa de Jezabel compactua com as mesmas mentiras, gosta dos mesmos enganos, vive o mesmo engano. Você crê nisso? Você crê nisso?
Quem come da mesa de Jezabel tem um pacto com silêncio. Não toque em mim que eu não toque em tu. Não mostra o meu defeito que eu não mostro o teu. Olha para minha cara. Me respeita, Satanás. Você está achando que eu vou vir aqui para... Ou coisa triste. Eu admiro os bons maridos, mas detesto os manicaca. Acabe era um manicaca de carteirinha, meu filho. O reino era dele, o trono era dele. Você é cabeça, ou então você é cauda. A Bíblia nos diz que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor do que todos os outros reis que vieram antes dele. A impiedade em Israel era impiedade sem precedentes. Um homem sem pulso e uma pagã no trono, mandando, desmandando, calando, perseguindo, matando. Mas farra do inferno só dura até na hora que Deus não quer fazer banquete do céu. Farra do inferno vai acabar. Aqui tem banquete do céu. Banquete, 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 é banquete, é banquete, é banquete. A palavra que Acabe se comunicou em silêncio, somente em ceder a esta mulher. E aí nesse cenário que Deus resolve levantar Elias. Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus. Elias calado, só passando, ele já irritava Jezabel. Porque cada vez que Jezabel arranjava mais profeta para fazer parte da coja arrumada dela, quando Elias passava, todo mundo já estava vendo. Lá vai o homem. O nome dele significa só. É o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Meu filho, para você irritar quem está na contramão de Deus, não precisa muita coisa não. Meu filho, só basta ser santo. Só basta ser santo. Aí já irrita. Sabe por quê? Porque você não tem acordo com a mentira. Porque você não tem nada para estar escondendo. Porque você sobe no púlpito para pregar com um compromisso de falar no nome do Senhor e mais nada. Elias, o tisbita, morador de Tisbé, lá da região de Gileade. Deus disse: é tu que eu vou usar para acabar com essa brincadeira. Você sabia que você que está aí no meio do povo, pode ser você um escolhido para um projeto, para uma arrancada. Pode ser você. É você o escolhido para um projeto, para uma arrancada. É você, mas eu não tenho aptidão. Não se preocupe com isso. Mas eu não sou formado, não sou um acadêmico. Não se preocupe com isso.
Obedeça a voz de Deus. A minha havia muita gente, meu querido, da mesa de Jezabel. Agora a Bíblia não fala de ninguém da mesa de Elias. Ai, deva subir. Elias tinha a missão de levar Israel para retornar da apostasia. Elias tinha a missão de reformador, de restaurador, de reconduzir um povo que tinha perdido a sua identidade e aproximar este povo do Deus verdadeiro. Elias tinha a missão de conduzir o povo para fazer um novo concerto com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Elias profetiza a seca. E quando Elias profetiza a seca, ele começa a ser perseguido por Acabe. Deus se revela para Elias e diz: vai escapar lá no Querite. E sabe o que significa no hebraico Querite? Cortar, colocar do tamanho certo, ou seja, molde. Deus disse: vai lá para Querite, que lá eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Por isso que eu gosto do Senhor. Ele dá ordem em baleia, dá ordem a corvo, dá ordem a vento, dá ordem a tempestade, dá ordem a fogo, dá ordem a leão. Ai, vai sobre a louco é quem não obedecer a ordem dele. Ele dá ordem. Lá no Querite, Elias ficou bebendo de ribeira. A história é bem conhecida. Depois o Senhor disse: retira-te para Sarepta. Aleluia. Sarepta em hebraico significa lugar de fundição, ou seja, lugar de derreter. Profeta de Deus, meu filho, não vive só de oásis. Profeta de Deus não vive só de glórias. Profeta de Deus, ele passa pelo molde, ele passa pela prensa, ele passa pelo deserto, ele passa pelo aperto, pelo com Elias. Sobre o que me chama a atenção nesse texto é porque Acabe fica tão enfurecido procurando Elias, que a Bíblia nos diz que Acabe sai procurando Elias em todas as nações. Era tão grande o desejo de achar Elias, que quando a nação dizia: Elias não passou por aqui, Elias não teve nos nossos termos, Elias nós não o vemos, a Bíblia diz que Acabe fazia aquela nação ajuramentar, prestar juramento de que Elias não tinha passado por ali. Mas onde estava Elias? Por que eu me emocionei quando a irmã Elba chamou as irmãs para ler o Salmo 91? Porque quando eu estava orando por essa mensagem, eu dizia: Senhor, me esconda. E quando eu me levantei um dia da oração, o Senhor bradou e disse: Aparecida, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus. Onde estava Elias? Acabe endoidando procurando Elias. Está escondido. Está escondido. Você já foi tantas vezes escondido por Deus. Foi Deus que te escondeu na tentação. Foi Deus que te escondeu na prova. Satanás usou chumbo grosso. Escondidos de Deus, os reinos sendo vasculados e
Pastor Reuel, que eu passei na minha vida, que eu me ajoelhava para orar, eu não tinha outra palavra a não dizer, somente Senhor. Você não caiu porque Ele te escondeu. Você não vacilou porque Ele te escondeu. Remaidica. Quando Deus esconde, meu filho, não tem acabe que ache. Pode gastar sola de sapato, pode ir de norte a sul, de leste a oeste. Deus escondeu, acabe não ache. Nesse cenário do esconderijo, na procura por Elias, é que desponta Obadias, o mordomo. O nome Obadias significa que adora Jeová. Quem adora Jeová sabe valorizar a porta-voz do céu. Quem adora Jeová sabe dar escape para profeta. Quem adora Jeová no meio de uma multidão, ele consegue distinguir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Quem adora Obadias, mesmo correndo risco, Obadias investe nos servos de Deus. Mesmo sujeito a morrer, Obadias esconde profetas e os alimenta de pão e água. Toma 100 e coloca de 50 em 50. E quando Elias se encontra com Obadias, diz: avisa ao teu senhor que aqui está Elias. Obadias disse: não teve nação nem reino que ele não me mandasse à procura de ti. E quando ele manda o recado, é firmado o acordo: leva para o Carmelo. Quem não for, vai voar feito palha. Quem é espiritual está entendendo o que Deus está falando aqui. O Carmelo no hebraico significa jardim ou campo fértil. E foi lá no Carmelo que Deus resolveu falar. E o meu Deus, Ele não só fala com o bicho, como Ele fala com fogo. Responde por meio de fogo, responde por meio de chuva, responde por meio de vento. Entende tu? Quando o povo junta-se no Carmelo, Elias diz: vem aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Está na hora de decidir: é crente ou não é? É puro ou é sujo? É israelita ou é cananeu? Porque não dá para viver na
mistura muito tempo, meu filho. Uma hora. A ação de Elias contra os falsos profetas de Baal representava, irmão, a ira de Deus. Não era a valentia de profeta. Profeta não tem valentia dele mesmo, não. Profeta só dá o quando está turbinado, quando vem do céu. Não era a valentia de profeta, era a ousadia do céu. Não confunda valentia com ousadia. E a ousadia de Elias representava a ira de Deus. Elias faz uma oração objetiva no Carmelo. E na sua oração objetiva, Elias pede ao Senhor: mostre hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Quantos servos de Deus tem aqui? Quantos podem adorar a Ele? Quantos podem exaltar a Ele? Quantos podem glorificar a Ele? Quantos servos de Deus tem aqui para dizer: uma oração objetiva, caiu fogo do céu. Aleluia. Precisamos retornar às raízes, meu filho. Fogo do céu debela teia de aranha, pecado, emaranhado, engano, engodo, hipocrisia, mentira, falsidade, vaidade. Fogo do céu debela. Debela. Onde desce fogo do céu, pecado pula fora, mentira voa, engodo bate em debandada. E eu, como embaixatriz do céu, em nome de Jesus, nesta tarde, eu declaro que vai sair engodo. Cadeia de mentira, cadeia. Era o Deus que responder com fogo. Esse é Deus, meu filho. Deus já tinha mostrado a credencial dele. A credencial de Deus é fogo. Virei para o teu irmão: eu estou crendo no que eu estou falando aqui. Eu não pego o microfone com dúvida do que Deus me deu. Diga para o teu irmão: credencial de Deus é fogo. Fogo, fogo. Fala no ouvido dele: fogo, 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 fogo. Rabai, tem pessoas que receberam a palavra de fogo no ouvido. A palavra desceu para o coração. E o coração está sendo limpo agora. Está saindo pecado do teu coração. Aquele pensamento, aquele encontro armado por Satanás para você ainda. No altar,
revelando a credencial de Deus. Aleluia, glória a Deus. Depois do episódio do Carmelo, Elias se retira para orar. E apenas uma nuvem pequena, tamanho da palma da mão de um homem, dá a Elias a certeza de que havia chegado os dias de seca, que Deus derramaria chuva sobre a terra. Se é para derramar fogo, Deus derrama fogo. Mas se é para fazer chover, Ele faz chover. Elias manda um recado para Acabe. Diga a ele que aparelhe o carro e corre, porque há ruído de uma abundante chuva. Mas por que abundante chuva? A nuvem era tão pequena. Profeta de Deus vê coisa grande onde tudo parece pequeno. O brilho de crer é isso. É você ver coisa grande nascendo de algo tão pequeno. Aleluia, glória a Deus. Depois, irmãos, vejam só, Elias foi o único profeta que arrancou uma confissão pública nacional. No relato bíblico, só tem ele. Nenhum outro profeta arrancou uma confissão pública nacional, a não ser Elias. Depois daquela confissão, o mínimo que Elias esperava era uma rendição da casa real. Mas a rendição não veio. Quando Jezabel soube que Elias tinha acabado com os profetas de Baal, Jezabel fica enfurecida. De Acabe. Elias, selo de Deus. Fique em pé quem tem selo de Deus. Selo de Deus. Selo de Deus. Sabe o que significa? Quando você tem selo de Deus, você é propriedade dele, meu filho. É propriedade. Jezabel tinha selo de Deus. Elias, selo de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Elias corre e se esconde. E vai se refugiar no deserto, debaixo de um zimbro. E talvez alguém diga, mas um homem que ganhou uma guerra tão grande contra 850 profetas falsos. Escute. Ninguém é ousado 24 horas. O profeta tem os seus momentos de baixa. É como a maré. Ninguém é ousado 24 horas. Era homem de Deus, mas também era humano. E como humano ele corre para debaixo do zimbro. Aleluia. Refugiado debaixo do zimbro, pedindo a morte. Ali a gente vê claramente o conflito do profeta Elias. Alguns sentimentos tomam conta de Elias. Desamparo, solidão. Deus fala com Elias 2 vezes, dentro da caverna e na entrada da caverna. E a pergunta de Deus para Elias é: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Aleluia. Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: Elias, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para estar escondido, Elias. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? É tarde de profeta sair do esconderijo. É tarde de profeta se levantar e sair da zona de conforto. O sentimento de Elias é revelado claramente quando ele diz: derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só. E aí Deus surpreende Elias. Diz Elias: eu tenho 7.000 que não se dobraram a Baal. 7.000 bocas que não beijaram.
Escute. Se você não quiser fazer a obra, Deus tem exército reserva. Onde estão os exércitos reservas de Deus? Deus tem exército. Está chegando a hora. Come, Elias. Acabou aqui, Senhor. Acabou aqui. Não come. Pensa numa comida vitaminada, foi aquela que o anjo trouxe. Se fosse no Nordeste, eu ia dizer que aquilo tinha sido uma mão de vaca. Quem é nordestino sabe o que é mão de vaca. Uma vitamina que quando Elias acaba de comer, certo que está parando o ministério por ali. Aí o anjo diz: come, levanta e come, porque muito comprido é o teu caminho. Levanta, unge as asas. Ai, de amba sobre a remai de cobia subica. Remari me arrasou. Remai de va sobre. Ai, vem vento forte, vem. Ah, vem terremoto, vem fogo, vem. Mas vem brisa suave de Deus. Novos tempos para cá. Elias passa a noite na caverna, em Horebe. O mesmo Elias que teve no Monte Carmelo, campo fértil, era o mesmo Elias que estava lá em Horebe, que significa seco, lugar de terra deserta. E o que isso quer dizer? Profeta de Deus não pode estar escolhendo só em estar em campo fértil, não. Pregador de Deus, que prega a palavra de Deus, não pode estar procurando só pregar em canto grande, não. Pregador de Deus, profeta de Deus, prega no monte, no vale, na montanha, no deserto, na ilha, no povoado, lá. Respeita a credencial que Deus te deu. Imagina aí, pastor Reuel. Imagina, pastor Reuel. Elias pede parada, morte. Deus disse: não, tem caminho comprido. Tem caminho comprido. Quantas vezes você achou que ia parar e Deus te trouxe? Quantas vezes você achou que tinha chegado o fim da situação e Deus te tem trazido até aqui? Adore a Deus quem já pensou que ia parar. Adore a Deus quem pensou que tudo estava acabado e Ele deu nova vida. Nemaídica sobre vento forte. O que me encanta nesse texto é porque Deus respeita a nossa estrutura. Elias não estava com estrutura psicológica, com emocional suficiente para ouvir Deus falando no meio de um grande e forte vento. A Bíblia diz que vem um grande e forte vento. E nos diz a palavra que este vento fendia os montes e quebrava as penhas. Mas Deus não estava naquele vento. Veio o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio o fogo, mas Deus não se manifestou no fogo. E aí a Bíblia diz: veio uma voz mansa e delicada. Oh, aleluia. É tão bom quando o papai mima a gente, não é não? Quando o papai mima a gente está arrasada achando que vai terminar por ali. Papai chega, pega um pouco de colo, balança, cuida, dá sono. Raibiaba subica.
quantas vezes já fosse balançada por papai, cuidada. Oh, aleluia. Eu falo isso, pastor Reuel, com conhecimento de causa. Eu passei uma luta, um deserto tão grande, pastor Reuel, que toda madrugada Deus me acordava com um hino. E quando eu abri os olhos, cumpria-se Isaías 50. Desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, como aqueles que aprendem. Todas as manhãs o Senhor me acordava com um texto da palavra, e pela madrugada o Senhor tocava hinos para me ouvir. O que é isso? Mimos de papai. E não é privilégio meu não, aqui tem muita gente que já foi mimada. Olha quanta gente chorando, muita gente que já foi tratada, cuidada por papai. Aí tem gente saindo daqui hoje sarado da alma, porque papai está cuidando, porque papai ama, porque papai é bom, e porque papai tem zelo nos seus filhos. Glória a Deus. Imagina o que você está pedindo parado e papai dizer: ei, tem outro desafio para você, meu filho. Eu não vou dar conta, eu estou fraquinho. Come aí essa comida turbinada aí pelo céu. Já comeu comida turbinada pelo céu? Foi aquela que o anjo trouxe para Elias. Caminhou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe. Ainda teve coragem de correr na frente da carruagem de Acabe até chegar em Jezreel, meu filho. Quando Deus bota camarada, tropo, parceiro, atleta, ele bota. Ora, o Deus que põe gente para saltar sendo coxo, o que é que não pode fazer com um profeta desanimado? Aleluia. Está chegando a hora. E eu dizia para o Senhor: Senhor, o que é isso? E o Senhor dizia: fala naquele lugar que profeta pode até ir para o confinamento, perseguição pode até confinar profeta, mas nunca vai levá-lo à derrota. Fala naquele lugar que perseguição pode levar profeta para o isolamento, mas jamais ele vai ter outra intimidade igual como quando estava isolado. Fala naquele lugar que perseguição leva profeta sim para o vale, para o deserto, mas na hora certa Deus o tira de lá. Eu dizia: Deus, o que é esse? Está chegando a hora. Avisa lá, Aparecida. Está chegando a hora de profetas de Deus sair do deserto para anunciar à casa de Israel a sua transgressão, para firmar novo pacto e renovar alianças. Você crê nisso? Eu quero fazer uma oração com você. Oh, aleluia. Give him praise, give him glory. Ramarega subenene obia subrica. Remaio de canso menine uva. De comédia sumenivia andaço. Está chegando a e papai tem pressa. A nação brasileira vai assistir um surgir de uma geração comprometida com Deus. Vai começar a sair dos porões
das cavernas, dos vales, dos desertos, dos sítios, das vilas, dos povoados, lá onde o vento faz a curva, é de lá. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esta oportunidade, te agradecemos pela tua grandeza, pela tua grande misericórdia neste lugar, por homens, mulheres, filhos e filhas que não possuem selo de Acabe, mas que possuem o teu selo. Ah, Senhor, são homens e mulheres espalhados no povoado, vilas, nas montanhas, nos vales, ó Deus, nos desertos das vidas. Visita o teu filho, visita a tua filha agora. Manda comida vitaminada, como tu tens mandado aqui nesta tarde para os teus eleitos. Manda, visita agora. Visita esta moça que está assistindo aí o trabalho pela internet e que está oprimida há 28 dias com o espírito opressor da depressão. E eu, como filha tua, ordeno em nome. É no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora vire para o teu irmão e olhe para ele assim, olho no olho, como disse o pastor. Gostei, pastor Reuel. Olho no olho, né, pastor? Olha para ele assim, olho no olho, e diz: selo de Deus e não de Acabe. Selo de Deus e não de Acabe. Selo de Acabe, manda a carta. Selo de Deus.